1 Coríntios 7, do 17 ao 24. Vai estar aqui na tela, na versão que a gente vai ler. Se você tiver sem Bíblia, não se preocupa, você vai poder acompanhar junto com a gente. 1 Coríntios 7, versículo 17 a 24. O tema da mensagem de hoje que a gente vai trabalhar é: saiba quem você é. Saiba quem você é. A gente vai falar um pouco sobre identidade. 1 Coríntios 7 diz assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado já sendo incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunde. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Repita comigo, diga assim: o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Então cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço, e não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um de vocês deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Essas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa, de poder te adorar, de poder te cultuar, de poder ouvir a tua voz, Pai. Muito obrigado, porque o teu Espírito Santo já tem falado ao nosso coração. Muito obrigado, porque o teu Espírito Santo continua ministrando a nossa vida, Pai, e agora também não será diferente, porque a tua palavra, ela jamais volta vazia, Senhor. Então que essa palavra, ela fale no nosso coração, Pai. Que essa palavra, ela exponha o nosso coração, ela revele o nosso coração, para que a gente possa entender e fazer a sua vontade, Pai, a partir de agora, Senhor Deus. Pai, que eu não te atrapalhe em nada, eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem para o teu povo, mas que o meditado do meu coração e falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Rocha minha, Redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Gente, saiba quem você é. Uma das maiores dificuldades da nossa geração está relacionado à nossa identidade. O nosso grande problema é porque quando a gente não sabe quem é, a gente vive uma vida querendo agradar pessoas. E talvez você é uma pessoa que, para estar lá no seu trabalho, você começa a fazer coisas que você não deveria, apenas para estar num grupo, apenas para ser aceito. Talvez na sua escola, na sua faculdade, para você estar em algum grupinho, você começou a abrir mão de alguns princípios para você fazer parte daquilo lá. Porque você não sabe quem você é. Você não tem convicção. E uma das coisas que o inimigo, Satanás, ele sempre vai atacar na nossa vida é na nossa identidade. Você vê na tentação de Jesus no deserto, quando o diabo chega para tentar Jesus, a primeira coisa que ele vai atacar em Jesus é a sua identidade. Ele fala: se és filho de Deus, diz para que essa pedra se torne pão e você vai comer. Ele começa a pôr em xeque a filiação de Jesus com o Pai. Ele está querendo mostrar: Jesus, se tu és filho de Deus, se tu é amado pelo teu Pai, você não precisa passar fome. Será que você é filho dele mesmo? E será que não é isso que você pensa? Meu Deus, será que eu sou filho de Deus mesmo? Porque eu vivo minha vida num perrengue, numa luta financeira, não acontece nada na minha vida, eu não tenho um relacionamento, nada dá certo.
você comece a questionar. Deus, eu estou tentando fazer as coisas certas e nada está dando certo. E o diabo vem e ataca na filiação. Se tu és filho, faz isso. Se tu és filho, faz isso. E é onde o inimigo mais vai atacar na nossa vida. Porque ele quer que você realmente não saiba quem você é, para você começar a tentar buscar coisas para pertencer a um grupo. Mas a palavra de Deus que a gente leu diz assim: cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Deus ele quer que você continue vivendo da forma que Ele chamou, da forma que Ele conhece você. O interessante, lá em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28, irmão, até o 31, Jesus ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola falando sobre eu e sobre você. Jesus ele diz que um pai tem 2 filhos e ele chega para o primeiro filho, Mateus capítulo 21, versículo 28. Vai estar aí na tela. Jesus diz assim: o que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Aí Jesus pergunta aos discípulos: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: o primeiro. Veja que coisa interessante. Muitas vezes é isso que está acontecendo comigo e com você. A gente está vestindo uma roupa de crente, a gente começa a falar como crente, a gente até vai para a igreja, mas continua sem fazer a vontade do Pai. É como esse segundo filho. O pai chega: filho, vai trabalhar. E o pai: pai, eu vou. Sabe aquele filho que quer agradar o pai? Pai, eu vou. Mas ficou em casa sem fazer nada. Sabe aquele cara que diz que é crente? Sabe aquela mulher que diz que é crente, mas não se comporta como crente, não age como crente, não escolhe como crente? É isso que essa palavra está fazendo. Não adianta você se vestir ou querer mostrar para alguém se você não vai fazer. É muito melhor ser como esse primeiro filho, que ele disse: não vou fazer, mas se arrependeu e foi. E assim é a nossa vida. Muitas vezes você vai até fazer ou falar coisas erradas, mas você tem que se arrepender. Se arrepender, voltar e fazer. É isso que nós precisamos entender. Jesus ele quer usar você onde você está hoje. Ele está chamando você para você ser você mesma. Ele não quer que você seja uma pessoa que você não é. Ele não quer que você viva uma vida de aparência para agradar pessoas. Ele não quer isso. Se você quer começar a fazer a diferença, entenda: Jesus ele vai começar a usar você onde você vai estar. Tem muita gente que diz: ah, pastor, eu quero ir para a África fazer missões, evangelizar pessoas. Ei, calma. Está evangelizando em casa primeiro? Está evangelizando para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para o teu namorado? Está evangelizando para os teus vizinhos? Começa em casa, começa com os vizinhos logo. Comece a fazer a diferença aonde você está. Comece a fazer a diferença com aquilo que Deus te deu. O interessante é que Deus ele não quer mudar aquilo que você já tem, o dom e o talento. Quando ele chega para Pedro, Pedro era o quê, pastor? Pedro era pescador de peixe. Quando Jesus chama ele, Jesus diz: ó, Pedro, tu vai ser engenheiro agora. Não, ele não fala isso. Ou tu vai ser advogado, médico, professor. Não. Ele fala: Pedro, tu é pescador de peixe. Tu vai começar agora a ser pescador de homens. Eu vou usar você naquilo que você sabe. Eu vou usar você naquilo que você foi criado para fazer. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Que você comece a fazer a diferença. Onde você está hoje, ei, é na tua escola, é na tua faculdade, é no teu ambiente de trabalho. Lá é ruim, o teu chefe é chato, as pessoas só falam besteira. É lá que Ele vai te usar.
Deus quer usar você aonde você está hoje, gente. Ele quer fazer a diferença aonde você está hoje, porque as pessoas vão saber quem você era, quem você é agora. As pessoas vão olhar para você e dizer: meu Deus, fulano era assim na academia, agora está assim. Está falando de Jesus o tempo todo, é fazer uma série, dando glória a Deus. Meu Deus do céu, como é isso? É lá que Jesus vai te usar, gente. É lá que Ele quer que você seja sal e luz. Então, para que você saiba quem você é, o que é que eu preciso fazer, pastor? A primeira coisa, para que a gente saiba quem nós somos, a primeira coisa é esquecer quem você era antes de Jesus. Esquecer quem você era antes de Jesus. Esse versículo 23 que a gente leu em 1 Coríntios 7 diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. A Bíblia está dizendo que Jesus ele comprou sua vida por um alto preço. E foi muito caro. Ele está dizendo: então não se tornem de novo escravos de homens. Jesus está dizendo: ei, não volta para a tua antiga vida. Não volta a ser quem você era antes. Tem gente que parece que se orgulha do passado dele. Tem gente depois que se converte: meu Deus, antigamente era tão bom, eu fazia isso. Eu ia para a festa, descia até o chão, ralava lá, era tão bom. Eu não entendo isso. Se você quer saber quem você é de verdade, você está dizendo: ei, esquece quem você era antes de mim. Esquece quem era você, esquece aquilo que ficou no passado. Porque o passado ele vai querer te acorrentar, te prender, para você não conseguir avançar. Filipenses capítulo 3, o versículo 13, Filipenses 3, 13, diz assim, Paulo ele falando, Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alto. Paulo está dizendo: ei, meu passado ficou para trás, meu passado era desmantelado, meu passado era bagunçado, mas eu esqueço daquilo que ficou para trás e eu prossigo adiante, olhando para o alvo. Porque Paulo ele era perseguidor de cristãos, então se ele ficasse preso ao passado, ele nunca ia fazer nada que Jesus queria na vida dele. Então você precisa abandonar a sua antiga vida. Você tem que entender que Jesus está chamando para fazer algo novo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura, é nova criação. O passado ficou para trás e eis que tudo se fez novo. Jesus ele nos chama para viver algo novo. E eu não sei o que é que está impedindo você de avançar, de seguir, de entender quem você é. Talvez foi uma ofensa, uma mágoa, uma traição, uma mentira que contaram para você e você se prende a isso e você não libera perdão e você não consegue viver aquilo que Deus está chamando você porque você está preso no passado. As correntes prendem você. E não é só coisa ruim que prende você, não. Pode ter coisa boa que está prendendo você, gente. Deus ele pode estar abençoando você e você está usando a bênção para se afastar de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus, ele, para chamar Pedro, antes de chamar Pedro, a Bíblia fala que Pedro estava pescando, não pegou nada. Passou a noite todinha pescando, a madrugada todinha e não conseguiu pegar nada. Se Jesus chamasse Pedro naquele momento, Pedro dizer: Jesus, eu não tenho nada, está tudo dando errado, eu vou te seguir. É a única opção. Mas Jesus não faz isso não. Jesus, antes de chamar Pedro, que era um pescador de peixe, ele faz Pedro experimentar o maior milagre da vida dele. A Bíblia fala que quando Pedro lança a rede, encheu de tanto peixe, que ele precisou de ajuda de outro barco, encheram 2 barcos de peixe, e quase que afunda. Pedro viveu o maior milagre financeiro da vida dele. Pedro era um negociante de peixe, gente. Imagina você ganhando na
Mega Sena. Não vai ficar jogando na Mega Sena não, tá? O crente não joga nesse negócio não. Mas imagina que você ganhou na Mega Sena aí. Achou um bilhete na rua, premiar lá, vou ganhar lá 50 milhões de reais. A bênção de Deus na sua vida. Pedro podia usar aquilo ali, gente, para se afastar de Jesus. Tem muita gente que está usando a bênção de Deus para se afastar dele. Tem muita gente que pede tanto um casamento, um relacionamento, mas quando arruma um, vai-se embora no primeiro momento. Tem muita gente que pede emprego, mas quando arruma um emprego, diz: eu não tenho mais tempo aqui na igreja. Eu não tenho mais tempo para isso. Eu estou trabalhando tanto. Pedro teve que escolher naquele momento: viver o milagre extraordinário de Deus ou caminhar com um Deus que faz milagre. Ele precisou abrir mão daquilo, gente. Ele precisou abrir mão do seu maior milagre. Assim como Abraão precisou abrir mão do seu maior milagre. Abraão queria ser pai, Sara queria ser mãe, e Deus pede o maior milagre que ele tinha recebido, que era Isaac. Mas Abraão, eu quero que você sacrifique seu filho, para que o seu filho não se torne mais importante do que a minha vida para você. Para que seu filho não se torne mais importante do que a minha presença, eu quero que você vá lá e mate Isaac. E Abraão foi lá e abriu mão da sua maior bênção para poder estar junto do Deus que abençoa. Eu não sei o que é que tem te prendido e tem te afastado de Deus. Talvez seja a tua antiga vida e você está olhando para ela e está sentindo saudade dela e quer voltar para ela. Talvez foram ofensas, mágoas, marcas que têm prendido você. Ou talvez seja até uma bênção que Deus te deu e está te afastando dele. Mas o que Deus está querendo falar para mim, para você, mostrar para mim, para você, é que você não pode fazer com que o passado trave o seu presente para que você não consiga enxergar o seu futuro. Isaías 43, 18, 19 diz: ei, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eu estou fazendo algo novo e vocês não estão percebendo. Deus, Ele quer fazer algo novo na nossa vida, gente. Ele quer fazer algo novo na vida de cada pessoa que está aqui hoje, mas você precisa saber quem você é. Você precisa saber da sua identidade. E para que você entenda quem você é, você precisa se esquecer quem você era antes de Jesus. Você precisa esquecer quem você era antes de conhecer Ele. A pessoa que eu era antes de Jesus, eu não quero me lembrar dela. Eu quero me esquecer daquele antigo cara lá. Porque eu quero entender e saber quem eu sou nele. O que é que Ele tem para mim. E a segunda coisa que nós precisamos fazer e entender é saber quem você é em Deus. Saber quem você é em Deus. O versículo 24 diz assim: irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então eu e você, sabe qual é a única forma da gente saber quem de fato nós somos? É quando de fato conhecemos verdadeiramente quem é Deus para a nossa vida. Deixa eu fazer um relato bíblico interessante. Jesus estava em Cesareia de Filipe, uma cidade que era altamente pagã. E Jesus chega para os seus discípulos e diz: ó, quem é que o povo está dizendo que eu sou? Eles começam a falar. Um está dizendo que é João Batista, é Elias, é o profeta, é o mestre. Aí Jesus: beleza, tranquilo, mas eu quero saber, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí a Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Filho do Deus vivo. Amém. E a Bíblia fala que Jesus fala: Pedro, bendito és tu, porque não foi carne e nem sangue, ou seja, não foi você, foi Deus que te revelou isso. E porque você entendeu quem eu sou, aí Jesus diz: e eu digo a você, Simão, que você não é mais Simão, você agora é Pedro. Você é Pedro. A sua identidade não é Simão, a sua identidade é Pedro, é um fragmento de rocha, vai ser um fundamento que vai ajudar a levar o meu nome para outras pessoas. É sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Entenda, Pedro só descobriu quem era quando ele descobriu quem era Jesus. E você só vai saber quem você
quem Jesus é para você. O lugar de prioridade que você der a Ele vai falar muito sobre o que você vai experimentar. Se você quer saber quem você precisa conhecer quem é o seu Pai. Quem é o seu Pai? É interessante que, antigamente, quando você ia, os mais antigos, quando você ia namorar com alguém, a pessoa primeiro queria saber de quem era o filho, quem é o pai dela, quem é o pai dele, quem é a família dele, para você poder ter um relacionamento. Hoje em dia não tem muito isso não, mas antigamente era assim. Porque a identidade do pai falava muito sobre quem era o filho. Então, se você entender que o seu pai é Deus, fala muito sobre quem você é. Você é filho e filha amada de Deus. Foi Ele que te criou, foi Ele que te projetou, foi Ele que escolheu adotar você. Então você não precisa mendigar a atenção de pessoas ou de coisas. Você precisa entender que Deus, o amor dele já é suficiente para a sua vida. Ele é suficiente para a nossa vida. E você não precisa viver querendo agradar pessoas. Você deveria viver querendo agradar a Deus, agradar o seu Pai, porque Ele te ama e o amor dele é incondicional por mim e por você. Nada que a gente faz vai mudar isso, mas agradar o nosso Pai é diferente. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe que nós amamos os nossos filhos incondicionalmente, independente daquilo que ele vai fazer. Mas se ele quer agradar o pai e a mãe, aí ele precisa fazer as coisas direitinho. Quando o filho chega com um boletim lá, com a notinha lá, tudo bonitinha, 9, 10, o pai chega e fica orgulhoso, porque está agradando ao pai. Mas não muda o amor dele, o amor é o mesmo. E é isso que eu e você precisa entender. Nós precisamos agradar ao nosso Pai. Quando Jesus ele foi batizado, a Bíblia fala que Deus diz: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E o interessante é que Jesus até aquele momento ele não tinha feito nada, não tinha feito milagre, não tinha começado o ministério. O que é que Jesus fazia? Ele vivia uma vida de obediência ao Pai. Deus, esse é meu filho, eu sinto prazer nele. É muito bom quando você sabe quem você é. E quando você encontra Jesus verdadeiramente, você encontra o seu destino, o seu propósito. Zaqueu, a Bíblia fala que Jesus estava passando em uma cidade chamada Jericó. E Zaqueu estava por lá. Só que ele era muito pequenininho, ele teve que subir numa árvore para poder ver Jesus. E a Bíblia fala que não foi Zaqueu que convidou Jesus, foi Jesus que convidou Zaqueu. A Bíblia fala que Jesus para e diz: Zaqueu, eu vou na tua casa hoje, eu vou descansar na tua casa. E o interessante é que quando ele encontra Jesus verdadeiramente, Zaqueu olha para aquele cara, Zaqueu diz: eu não posso continuar do mesmo jeito. Jesus não pediu para ele fazer nada, mas ele falou: Jesus, se eu enganei alguém, eu vou devolver tudo que eu fiz para essa pessoa, e vou devolver 4 vezes mais. Jesus fala: chegou salvação na sua casa hoje, Zaqueu, porque você entendeu quem você é. O que nós precisamos entender, gente, que quando nós nos encontramos com Jesus verdadeiramente, não tem como você continuar do mesmo jeito. Não tem como você ser a mesma pessoa depois de encontrar Jesus. Quando a gente se encontra com Ele, nós somos constrangidos a mudar. A gente diz: meu Deus, eu não posso fazer mais essas coisas. Eu não posso continuar fazendo isso não, porque eu sei agora quem é o meu Pai, eu sei agora quem eu sou por causa dele. Eu sei que a minha vida é para agradar a Ele, não pessoas, não amigo, não relacionamento, não chefe, mas a Jesus. E se você quer de fato saber quem você é, esqueça quem você era antes de Jesus, saiba quem você é em Deus. E terceiro e último lugar, entenda que o importante é obedecer. O versículo 19 que nós lemos, eu fiz a questão que você repetisse, diz assim: o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Isso é tão importante, gente, porque a gente sempre fala, existem várias linguagens de amor,
para o ser humano, a gente tem uma linguagem diferente. E a gente precisa entender a linguagem do amor do nosso cônjuge. Então, se você é casado, se você namora, você precisa conhecer a linguagem do amor dela ou dele. Porque cada um tem uma linguagem diferente. Ou seja, tem pessoas que a linguagem de amor dela é a presença. A pessoa gosta que você esteja perto dela. Mas talvez a outra pessoa, ela goste de receber presente. Porque ela se sente lembrada, ela se sente amada. Você pode levar um chocolate para um bombom confeito. Ela vai dizer, meu Deus, eu amei isso. Porque a linguagem do amor dela é essa. A do outro é a presença. A do outro é a atenção. A do outro é carinho. Mas a gente precisa entender, a Bíblia nos mostra qual é a linguagem de amor de Deus. A Bíblia fala que a linguagem do amor de Deus é quem obedece Ele. A Bíblia fala e diz assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, se você de fato ama a Deus, nós precisamos obedecer a Ele. E é por isso que Jesus fala contra os fariseus, diz assim, ó, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você fala como crente, se veste como crente, anda como crente, mas no final de tudo está fazendo tudo errado. Escondido você faz tudo errado. Porque quem ama a Deus de fato, de verdade, obedece os mandamentos dele. 1 Samuel 15, 22, a Bíblia fala que a obediência é melhor do que sacrifício. Deus, Ele não quer sua performance, Ele quer a sua obediência. Para Deus não importa se você é o melhor cantor, tocador, a melhor dançarina profética aqui, se você não obedece a Ele, não adianta. Porque isso que a gente faz aqui, gente, não chama a atenção de Deus, não. O que chama a atenção de Deus é o nosso coração. A Bíblia fala que Deus ele não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado, um coração obediente. É isso que chama a atenção de Deus. Então não tem como você dizer que ama a Deus se você não obedece a Ele. Ah, pastor, eu não sou perfeito, não. Ei, ninguém é. Você não é, eu não sou. Ninguém é perfeito. Perfeito só tem Jesus. Ele foi perfeito, Ele é perfeito. E Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas quebrantadas. Deus está atrás de pessoas disponíveis. Tem uma palavra que eu sempre gosto de usar, uma frase, que diz assim: santidade não é você nunca se sujar, mas é aquele que sempre se lava na água viva. Então ser santo não é aquela pessoa que nunca se suja, mas é aquela pessoa que sempre se lava. Isso é ser santo. Ser santo é reconhecer, meu Deus, eu sozinho, eu estou perdido, eu sozinho não consigo, eu preciso de Jesus, eu preciso dele, porque eu sou fraco e falho. E se eu for continuar sozinho, eu vou fazer besteira. Aí a gente corre para Ele. Aí Ele lava a gente. Ele purifica a gente. É isso que nós precisamos entender, gente. Se você quer saber quem você é, comece a obedecer os mandamentos de Deus. Se você quer saber quem você é, esqueça quem você era antes dele. Se você quer saber quem você é, assuma a sua identidade de filho de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para você que está acabando? Eu vou pôr ali vídeo. Gente, Deus ele sempre marca encontros. E o tipo de encontro que nós vamos ter com Ele é você que vai decidir. Tem pessoas que se encontraram com Jesus e a sua vida foi totalmente transformada. Mas tiveram pessoas que se encontraram com Ele e não tiveram a capacidade de ser transformadas, não quiseram abandonar algumas coisas. Então eu não sei que tipo de encontro você quer ter com Jesus. Eu não sei que tipo de encontro está sendo esse seu com Ele hoje, nessa noite. Talvez vai ser apenas um encontro legal, agradável, num ambiente gostosinho, geladinho, uma música boa, uma palavra legal, mas que não vai transformar em nada. Porque vai continuar tudo do mesmo jeito. Mas você pode ter um encontro
encontro assim como de Zaqueu. Um encontro que quando ele está diante de Jesus, ele reconhece toda a sua fraqueza, todo o seu pecado, todo o seu erro. Ele diz: Jesus, eu não posso continuar mais do mesmo jeito. E Jesus não falou nada, Jesus não pediu. Ele falou: eu não posso continuar. O Senhor é tão perfeito, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão maravilhoso, que eu não posso continuar fazendo isso. Eu preciso mudar, eu preciso abandonar. E você pode ter esse tipo de encontro com Jesus hoje, nessa noite. Que você vai decidir mudar, abandonar, fazer novas escolhas, fazer diferente. Mas só você pode escolher isso. Porque a Bíblia fala que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas sábias, que são aquelas pessoas que ouvem e aplicam. E essas pessoas, elas constroem a sua casa na rocha. Mas existem as pessoas tolas, que elas estão escutando, mas ela não vai aplicar nada na vida dela. E a casa dela vai ser uma casa construída na areia. Talvez seja uma casa até bonita, que você vai construir algo grande, rápido. As pessoas vão até admirar: que casa bela. Mas a Bíblia fala que quando a tempestade vier, essa casa vai ser destruída, porque ela não foi edificada na rocha, porque você apenas ouviu, porque você não ouviu e não aplicou. Então Deus está te chamando para fazer algo diferente hoje, nessa noite. Deus está te chamando para você descobrir quem você é de fato. E a única forma de você saber quem você é você sabendo quem é Deus para você. Quem é Deus para você? Se Jesus chegasse para você hoje à noite e fizesse essa pergunta para você: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Qual seria a sua resposta para Ele? Jesus, o Senhor é uma pessoa agradável, que eu vou visitar na quinta e no domingo. Jesus, o Senhor é uma pessoa legal, que quando tem um evento eu vou, porque eu me alegro com o evento e encontro o Senhor lá. Mas se no seu coração você está dizendo: Jesus, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é o Senhor da minha vida. E se você está reconhecendo que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa obedecer a Ele, porque Ele te comprou por um alto preço. E Ele diz: olha, não voltem a ser escravos de homens novamente. Não volte para a sua antiga vida. Não volte a fazer aquilo que eu tirei você de lá. Comece a fazer diferente. Não deixe que o que foi falado e ministrado caia por terra e você esqueça quando chegar em casa, quando você passar daquela porta. Mas faça com que essa palavra ela possa começar a gerar algo diferente no seu coração. Que essa palavra ela gere novas escolhas. E que você vai escolher a partir de agora que nada vai separar você dele. Nem ofensa, nem marca, nem dor, nem pecado, nem bênção. Nada vai te afastar da presença. Essa é uma noite de renovação. Essa é uma noite de começar algo novo. Eu não sei se você sentiu no seu coração o Espírito ministrando a você. Mas eu queria convidar algumas pessoas aqui para frente que querem orar pela sua vida. E se você quer, de fato, a partir de agora, saber